Palavra por 20 minutos. Paz e bem, meu querido amigo, irmão, senador Dr. Irã Gonçalves, do estado de Roraima, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras que estão nos acompanhando pelo trabalho, exímio trabalho da equipe de comunicação da Casa Revisora da República, TV Senado, Rádio Senado, muito obrigado, e também Agência Senado. Doutor Irã, eu não posso começar essa sessão sem lhe parabenizar. Lhe parabenizar porque essa semana o senhor fez 2 golaços aqui nessa casa e, mais uma vez, eu quero agradecer o roraimense por lhe ter trazido aqui para essa arena política que estava precisando de uma pessoa equilibrada, uma pessoa pacificadora, mas firme em seus princípios e valores, como é a sua característica nessa casa. Nós tivemos uma audiência extremamente delicada na Comissão de Assuntos Sociais, na quarta-feira, onde foi criado um impasse. Estavam lá senadores tentando buscar solução de todas as formas para que fosse promovida a vacinação, que é importantíssimo, ninguém é contra a vacinação, mas, ao mesmo tempo, não constrangesse pais e crianças que, porventura, que por algum motivo, alguma situação, não queiram se vacinar. E o senhor, de uma forma, com muita sabedoria, conseguiu construir um consenso entre todos, que é de direita, de esquerda, de centro. Isso é uma habilidade de grandes políticos, para se encontrar essa solução na Comissão de Assuntos Sociais, e foi o artigo 4º, que a emenda foi do senhor e foi devidamente aprovada por unanimidade pelo próprio relator e pelos membros da casa. Então, quero lhe dar os parabéns, ao mesmo tempo que a sua fala também muito sensata, muito verdadeira, com relação a Marina Silva, ministra, né, com o que a gente está vendo aqui no Brasil, também está ecoando bastante, no meu estado, inclusive, a sua fala, e eu quero lhe dar os parabéns pela sua coragem. O senhor que é um amazônida, que entende bem a realidade e nos deu uma aula com aquela sua colocação. Obrigado. Obrigado, senador Girão. Mas, senhor presidente, eu subo essa tribuna para comentar algo gravíssimo que surpreendeu, deixou estupefada a sociedade brasileira ontem. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal acaba de infligir mais um duro golpe contra a liberdade de expressão, tão protegida por nossa Constituição, que recebeu o honroso título de Constituição Cidadã, promulgada em 1988, depois do Brasil ter vivenciado 21 anos de ditadura, com severo controle dos meios de comunicação através da censura prévia. Foi muito grave essa decisão de responsabilizar os veículos de comunicação do país pelo conteúdo apresentado por seus convidados, por seu entrevistado. Onde já se viu isso no planeta? Esse país está mesmo completamente de cabeça para baixo. Os donos do poder, com medo de críticas a eles, tomam uma decisão dessa. Sabe o que vai acontecer, doutor Irã, meu querido senador? Simplesmente não vão chamar mais, absolutamente não vão chamar pessoas, políticos, outros cidadãos da sociedade que são críticos do sistema, que discordam, por exemplo, do que o STF está fazendo, jogando o Brasil numa insegurança jurídica jamais vista na história dessa nação. É para calar os conservadores de vez.
porque o modus operandi, o que a gente vê na grande mídia, é já chamar ali e acolá um conservador. Agora os veículos independentes vão ter receio de chamar as pessoas da direita, os conservadores, para dar entrevista, porque os donos do poder vão poder depois dizer, ó, tua emissora vai ser punida por aquele entrevistado que falou isso ou aquilo. Isso é uma intimidação. Isso é para alijar a democracia no país de vez, se é que a gente tem democracia ainda aqui no Brasil. Inclusive eu e outros parlamentares estamos viajando o mundo e não vamos parar não, denunciando esse tipo de absurdo contra a livre opinião no país, contra os direitos humanos que são desrespeitados das pessoas, porque parece que os direitos humanos são seletivos, tudo é seletivo, democracia seletiva, aliás, democracia relativa, foi o próprio presidente Lula que falou. Estamos com o país de cabeça para baixo. Será que ninguém percebe isso? Os valores completamente invertidos? Denúncias e denúncias de corrupção já. Aí, com o ministro das Comunicações, inclusive, tem um discurso para fazer sobre isso, e eu o farei. Não dá para entender esse tipo de coisa. O governo não toma uma atitude quando já aconteceu vários escândalos, várias situações com o atual ministro. Já, inclusive, chamei em outras comissões para a gente poder trazer aqui, e é um jogo de empurra-empurra inconcebível a proteção a ministros do governo Lula nessa casa. Mas, senhor presidente, a partir de agora, toda empresa jornalística de qualquer natureza, escuta o que eu estou falando, brasileiro, poderá ser responsabilizada pelos crimes de injúria, difamação ou calúnia em virtude de declarações feitas por pessoas entrevistadas. Tal decisão foi tomada tendo como base o julgamento de uma ação movida em função de declarações feitas numa entrevista publicada pelo jornal Diário de Pernambuco em 1995. Essa medida impõe à sociedade pelo menos duas consequências diretas, muito negativas. É bom a gente pontuar aqui. O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? A primeira é o ataque explícito à liberdade de expressão e, principalmente, à liberdade de imprensa, pilares fundamentais de qualquer democracia. A segunda é o favorecimento de condutas abusivas por parte de autoridades públicas em todos os níveis e esferas de poder. Todos nós conhecemos a grande dificuldade na coleta de provas de qualquer crime financeiro. Quantas vezes grandes esquemas de corrupção só foram devidamente investigados e desvendados depois que denúncias dos graves indícios foram noticiados pelos meios de comunicação e, geralmente, através de alguma entrevista. A partir de agora, o importantíssimo trabalho do jornalismo investigativo brasileiro será marginalizado e até criminalizado. Veículos de comunicação se verão na obrigação de instituir a autocensura, com claro cerceamento da liberdade para não terem riscos de serem processados. Olha que loucura! O veículo de imprensa ali preocupado com cada palavra do seu convidado. Vão chamar? Vão chamar nunca aqueles que já têm uma postura firme na defesa do que acreditam. Porque uma palavra dita por eles pode incriminar um veículo que está abrindo a porta
para a liberdade de expressão. É a liberdade de imprensa sendo questionada. Ou seja, cada entrevistado passará por uma espécie de sabatina antes. E se a emissora perceber qualquer possibilidade do surgimento de alguma denúncia, ou mesmo alguma crítica mais dura a alguma autoridade, certamente haverá o cancelamento da entrevista. Já pensou nisso? Não, o doutor Irã, dando um exemplo aqui, o doutor Irã falou aquilo da Marina e tal, fez o questionamento sobre aquele outro político. Não, o doutor Irã é uma bomba relógio aqui, se ele falar uma coisa dessa, meu veículo pode ser responsabilizado, o sistema não quer que ele fale isso, daquele fulano de tal, não. Cancela a entrevista do doutor Irã. A decisão do STF é gravíssima. É gravíssima. Vai ficar só para falar o que o sistema quer. Só quem fala o que o sistema quer que vai ser entrevistado. Eles não vão dar sorte para o azar, não, aqui. Absolutamente. Veja bem, a partir de agora, só será permitido elogiar ou repetir informações já divulgadas e, portanto, entre aspas, seguras. É a decretação forçada da falência do verdadeiro jornalismo sério e independente que tanto incomoda o sistema. Mas, graças a Deus, no mesmo dia em que essa trágica decisão foi tomada por 9 ministros do STF, tivemos um acontecimento muito positivo, extremamente positivo, histórico, no sentido oposto. Com a liderança do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, foram alcançadas as 171 assinaturas necessárias para a instalação lá na Câmara dos Deputados da CPI do abuso de autoridade. Era um projeto antigo, uma tentativa nobre do deputado Marcel Van Hatten, que é do meu partido. Ele estava buscando desde o início do ano, deputado por deputado. Nós, aqui no Senado, fomos acionados para fazer uma também. Vimos que não era o momento, não conseguimos ter essa capacidade que o deputado Marcel Van Hatten teve. Parabéns a ele, a todos os deputados que tiveram coragem de assinar. Foram 171 assinaturas. E agora lá, CPI do abuso de autoridade, tem que acontecer. É uma vitória para o Brasil. Nós temos jornalistas, falando, já que estamos falando de jornalismo, temos jornalistas com passaporte bloqueado no Brasil, coisa que você só vê em nazismo. Nós temos jornalistas com contas bancárias congeladas. Temos também jornalistas com rede social, seu instrumento de trabalho, derrubado por decisão judicial. Esse é o Brasil da liberdade hoje, que você acha que tem democracia. Nós temos jornalistas exilados em outro país. Nós temos empreendedores que geram mais de 20 mil empregos, que até hoje não usam sua rede social porque a Justiça do Brasil derrubou, daquele famigerado inquérito das fake news, que começa e não tem fim, totalmente ilegal. Uma espada na cabeça do cidadão de bem, colocada pelos donos do poder, quem se acha dono do Brasil, mas o Brasil não é deles, é nosso. Essa CPI, ela vai trazer luz a tudo que está acontecendo. Gente que está sendo condenada de forma irresponsável. 17 anos de prisão, enquanto grandes corruptos, assassinos, traficantes, soltos, que tiveram penas muito menores aos brasileiros do dia 8 de janeiro, que a maioria esmagadora entrou por curiosidade, não quebrou nada.
está sendo humilhado, chamado de terrorista. Vocês querem mostrar isso para quem? Rasgando a Constituição, querendo dar lição moral em quem? Quem são vocês? Que moral vocês têm com o que vocês estão fazendo no Brasil? Liquidaram a Lava Jato, um patrimônio do povo brasileiro, que recuperou dezenas de bilhões de reais roubados da Petrobras. Liberaram para a eleição um condenado que teve nada menos do que o seu nome citado centenas de vezes em delações premiadas, condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro. Influenciaram até a última hora a eleição apenas para o lado ideológico que queria, para o preferido do sistema. O ex-presidente da República, que era candidato, não podia falar de aborto, não podia ligar aborto com o Lula, não podia ligar Daniel Ortega e Nicolás Maduro com Lula, dois ditadores sanguinários. Porque vocês não deixaram fazer essa ligação numa campanha onde a população precisa entender quem é quem defende o quê. Está aí o resultado. E aí depois, no sincericídio, vem o presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que nós derrotamos o bolsonarismo. E é uma frase atrás da outra, dito por uns, por outros, mostrando o corporativismo, que querem continuar mandando. Não dá, tem uma hora que não dá. Uma hora a casa vai cair. As estruturas não sustentam mais tanta podridão, tanta decisão incoerente, tanto privilégio para os poderosos. A população está entendendo e já está voltando às ruas desse país. É muito preocupante o que tem acontecido no Brasil, mas está aqui uma luz no fim do túnel, que é exatamente essa CPI do abuso de autoridade. A condição básica para justificar a necessidade de uma CPI é a existência de apenas um fato determinado. No caso do TSE e do STF, porque a CPI é para esses abusos nesses tribunais superiores brasileiros, são tantos fatos determinados e tão graves que a dificuldade foi selecionar o mais sério deles. Nas últimas eleições presidenciais, o TSE funcionou muito mais como um partido político do que como um tribunal isento e justo. Uma sucessão de arbitrárias decisões absolutamente parciais, beneficiando explicitamente um dos lados e prejudicando abusivamente o outro. Algo nunca visto em processos eleitorais aqui no Brasil e possivelmente em muitas outras democracias. Mais abusivo ainda é o famigerado inquérito das fake news, que já perdura por mais de 4 anos, com o claro propósito de perseguir e amedrontar aqueles que têm uma visão de mundo conservadora e não se submetem ao sistema corrompido e corruptor. Um único ministro, falei agora há pouco, acusa, investiga, julga e condena sem direito a qualquer apelação. Com esse procedimento, o ministro praticamente se autonomeou censor do Brasil, perseguindo implacavelmente jornalistas, comunicadores, religiosos, empreendedores e parlamentares. Mas nenhum dos abusos de autoridade é tão grave quanto os praticados nos processos referentes aos tumultos do dia 8 de janeiro. Foi rompido o Estado democrático de direito. Pessoas simples, trabalhadoras, pais, mães e filhos, sem nenhum antecedente criminal, não tiveram direito ao devido processo legal, com amplo direito de defesa. Pessoas detidas, senhor presidente, no dia 8, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia,
foram condenadas, em última instância, a 17 anos de prisão como perigosos terroristas. É um Supremo Tribunal Federal que ignorou de forma cruel 8 pedidos feitos pelo advogado de Clédiston Pereira da Cunha, o Clezão, mesmo depois do Ministério Público Federal ter dado parecer favorável para que ele respondesse o processo em liberdade, em face de várias comorbidades que acabaram provocando sua morte dentro da Papuda por falta de um atendimento médico adequado. Para encerrar, senhor presidente, e enquanto esses abusos de autoridade são praticados contra homens e mulheres de bem, mantidos como presos políticos, esse mesmo Supremo presenteia com habeas corpus chefes perigosos do tráfico de drogas. No minuto que me falta, eu concluo. Vivemos num país onde o ex-governador do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aí, não, né? Esse grupo de onde é? De Goiás. Estão fazendo visita. Sejam muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado Federal. Galeria cheia. Fico muito feliz com isso numa sexta-feira. Mas, concluindo no minuto que me falta, nós vivemos num país onde o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, foi premiado com o direito de cumprir sua pena livre e no conforto de suas luxuosas mansões. Vivemos no país onde temos um Supremo que fez um vergonhoso malabarismo jurídico, derrubando a prisão em segunda instância de forma casuística para beneficiar Lula e todos os criminosos do colarinho branco. Estou em paz com a minha consciência, estou fazendo a minha parte. Não é esse o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos e netos, e por isso que eu subo essa tribuna, assino todos os pedidos de impeachment que vêm de ministros, CPIs de lava-toga, e estou combatendo o bom combate para o futuro da nação. Muito obrigado, senhor presidente.